Saudações a todos que ouvem a minha história. Eu me chamo Manuel Matias, tenho 54 anos e moro no Espírito Santo, especificamente numa cidadezinha do interior. Sou um grande apreciador de histórias. Sempre escuto quando vou dormir e acordo ouvindo-as também. Sei que muitos fazem igual a mim, pois uma história leva você a escutar outra. E venho aqui para contar uma vivida pelo meu pai, que hoje é falecido. Um homem de muitas histórias e muitos mistérios. Minha mãe dizia não saber de fato de onde ele era. Porém, nós descobrimos com o passar do tempo que meu pai era natural da Bahia e que ainda tinha parentes por lá. Mas esse caso não é sobre a vida dele, é sobre algo que meu pai viveu. Eu sou o irmão do meio dentre 5 irmãos. Todos nós nascemos em outro estado, lá no Pará. Vimos para cá depois que meu pai passou por maus bocados. Ele que não tinha escolaridade nem nada, nem assinar o nome direito sabia. Perambulava pelo mundo sem rumo, à procura de qualquer emprego. O que lhe pagasse bem estava de bom tamanho. Até que meu pai soube da febre do ouro da década de 80. Como muitos bem sabem, a Serra Pelada. Era um lugar de muitas glórias, mas também de muitas derrotas. Ouvindo meu pai contar suas histórias da época do garimpo, me deixava assustado e com medo daquilo que ele presenciou. Não por ser algo sobrenatural, pois isso era apenas uma parte do todo, mas sim da maldade humana. O meu pai dizia que tinha homem que costumava matar ao bel prazer. Simplesmente ninguém estava seguro. A qualquer hora, algo trágico poderia acontecer. Acho que até aqui falei demais. O relato é longo e tem algumas histórias do garimpo, sendo a mais macabra de todas a do lobisomem, o bicho que jurou meu pai de morte. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, assim como se fosse meu pai contando para vocês. Se ainda me lembro, acho que passei apenas 1 ano no garimpo. Não fiquei rico indo para lá, mas também não saí de mãos vazias. Com o que ganhei nesse ano garimpando, pude comprar minha casa lá no sertão, lugar onde todos vocês nasceram. Lá no garimpo vi de tudo. O que vocês imaginarem de ruim, tinha por lá. Tinha caboclo ruim que gostava de fazer ruindade, mas tinha muito amigo que era do bem. Lá, se você andasse sozinho, era até arriscado tirarem a sua vida, sem mais nem menos. Pois é, o negócio do garimpo era pesado, mas tinha suas regras. Sendo a principal de todas, que mulher não podia entrar lá. Tinha hora de dormir e de acordar, e cada um pagava seus aluguéis adiantado, assim como o que comprava ou consumia. Era dessa forma porque tinha muito ladrão e caloteiro, muito homem de má índole cheio de más intenções. Muita gente roubava o que era dos outros, e muito difícil você achava algo que era seu, pois tinha muita gente trabalhando por lá, muita gente sofrida atrás de um sonho. Alguns até ficaram desiludidos como eu, mas outros saíram de lá ricos, já que da noite para o dia saía um milionário. Mas você tinha que ter cuidado, pois alguém podia passar a perna em você, tirar a sua vida e ficar com o que é seu. Vi isso acontecer umas poucas vezes, assim como aconteceu com meu amigo, que perdeu a vida para um outro amigo nosso. Ele soltou na roda de conversa que tinha achado uma pedra de ouro, que hoje deveria valer mais de 100 mil reais. Só que na mesma noite que ele contou do seu achado, passaram a faca na sua garganta. E a pedra de ouro que o tal tinha achado, bom, essa nunca mais foi vista. Eu trabalhava e conversava com todo mundo, desde o malandro até gente do bem. Não queria inimizades nem gerar conflitos naquele meio. E também não saía relatando o que ganhava e nem o que vendia.
porque tinha muito olho gordo. Perdi amigo por causa de burrice, que saía falando aos quatro ventos o que fazia. Então, ali na surdina, de pouco em pouco, fui juntando o meu dinheiro, guardando em uma poupança para quando sair, e me virava com o básico. Para mim era mais do que o bastante. Gastava apenas com o aluguel da casa e com comida. Adorava comer carne acompanhada de uma boa cerveja gelada. Prato que ainda hoje costumo comer. E foi assim que criei amizade com dois açougueiros da Serra Pelada. Ambos tinham restaurantes por lá. Porém, seus animais eram criados em outro lugar, muito distante dali. Pois, como já disse, o lugar estava repleto de homem ruim. Ninguém confiava em ninguém. Nem em mim as pessoas confiavam. Mas vocês querem saber como fiz para chegar lá naquele fim de mundo e também como foi a minha saída? Já adianto logo. Entrei porque quis e saí na graça de Deus, pois quase que não saía vivo daquele buraco. Vou contar desde o princípio. Bem, era final de 81. Estava trabalhando como serralheiro no interior da Bahia. Foi quando soube que tinha uns homens esperando carona na estrada para irem até a Serra Pelada, que nessa época já carregava o nome, apesar de que a região tinha um outro nome antes desse. Mas enfim, soube que um pau de arara ia levar os moradores até lá. Quem quisesse ir seria levado a preço justo. Eu, que não tinha nada a perder e iludido pelo comentário dos outros, que diziam ser uma montanha de ouro, corri atrás do meu sonho lá em Serra Pelada. Quando cheguei até a Serra Pelada, me espantei com um tanto de gente. Devia ter mais de 20 mil homens por ali. Todos para lá e para cá, andando com sacos de areia na cabeça. Ao chegar, já fui alocado em uma área chamada Babilônia, que foi o lugar onde fiquei garimpando durante um ano. Apoliano, que era o nome de um dos responsáveis de lá, ele que dava as ordens e estava sempre vendo se a gente não roubava ouro, já que isso acontecia e aconteceu aos montes por lá. Apoliano era justo, porém um homem mau no seu julgamento. Um dia ele fez um homem furar sua própria barriga para ver se ele não tinha engolido o ouro. E claro, o sujeito carregava em si algumas piritas. O homem faleceu após o ocorrido. E claro que voltamos a trabalhar. Ninguém queria ter o mesmo destino, pois era isso ou iríamos embora. Essa foi apenas uma das muitas atrocidades humanas que vi na Babilônia, fora as muitas mortes que ocorriam pelo furto de ouro. Aos poucos fui me enturmando e conhecendo os garimpeiros, dentre eles tinha o Chicó e Antônio, ambos lá de Pernambuco, que assim como eu foram para lá à procura do ouro. A gente vivia em grupo para não entrar em desavença. E claro que era sagrado nossa pinga ao final de semana, além de comer a carne feita pela Bruna, uma Maria muito conhecida do garimpo. Nós costumávamos ir lá porque era o melhor lugar para se ir. Porém, chegou uma época que a Bruna não estava abrindo seu barzinho e nem o restaurante que ficava no mesmo lugar. Estranhamos aquele fato inusitado, até porque ela era uma das mais conhecidas daquela região. E sabe como é o povo, né? A notícia logo se espalhou de que ela havia morrido em uma emboscada e que seu corpo se encontrava às margens de uma estradinha de chão. Claro que não passava de uma mentira, já que logo depois a Bruna apareceu, sã e salva, mas com uma história de arrepiar os cabelos da nuca. Bruna disse que seu patrão estava tendo problemas em sua fazenda. Dizia ele que muitas de suas vacas estavam sumindo. Algumas foram até encontradas desossadas, o que levou ele a acreditar que tinha sido obra de ladrões, e talvez até de garimpeiros que descobriram onde era sua fazenda. Mas essas teorias logo caíram por terra, já que um dia o próprio fazendeiro viu algo bizarro perambulando por sua propriedade. Era uma noite de lua muito bonita. Dizia ele que estava voltando para sua casa depois de ter ido com a família para a missa. Ao sair para abrir a porteira de sua fazenda e passar para o outro lado,
algo inusitado e macabro aconteceu. Ele viu um ser grande e muito peludo atrás do seu carro. A criatura estava pronta para dar o bote no fazendeiro, mas ele, num golpe de sorte, sacou seu 38 da cintura e acabou acertando 2 tiros naquele bicho, que uivou e correu para dentro da mata. Assustado, ele entrou na sua casa rapidamente e no dia seguinte contratou alguns pistoleiros para matar aquela criatura. Mas que desde a fatídica noite, a criatura nunca mais foi vista. Bruna nos contou esse caso assustada, pois acreditava nas palavras do patrão e tinha medo de que aquilo fosse até o garimpo, já que as condições de lá não eram das melhores, e que se o bicho desse de cara com algum dos trabalhadores, só Deus sabe o que aconteceria com aquela pobre alma. Bruna desde então deixou de abrir o bar e vender suas carnes que a gente tanto adorava comer. Então passamos a ir em outro bar muito conhecido ali da região, mas claro que não era nada comparado ao bar de Bruna. Alguns dias se passaram e aconteceu o pior. Em uma manhã fria, acabaram encontrando um homem sem vida próximo da Babilônia, que era o lugar onde eu trabalhava. Vi o estado em que se encontrava aquele homem. Suas roupas estavam rasgadas, sua pele com cortes profundos, pareciam até que foram feitos com uma faca, se não fosse pelo detalhe em sua cabeça, que tinham as mesmas marcas, mas sua cabeça estava esmagada. Era como se uma pedra tivesse caído em cima do homem, mas não tinha nada por perto. Acharam também que foi o ataque de onça, mas isso logo foi descartado, já que em suas mãos tinham chumaços de pelos negros e suas unhas haviam sido arrancadas como se ele tivesse brigado com algo. Depois de todo aquele alvoroço em volta do corpo do homem, logo depois veio sua identificação. Se tratava de Paulo Sérgio, uma outra Maria conhecida pelos garimpeiros. Por se tratar de um caso atípico, muitos ficaram assustados com tal ferocidade que o corpo foi encontrado. O que teria feito aquilo com Paulo? Um homem franzino e pequeno. Tinha muito um homem mau por lá, mas aquilo já era maldade demais. Logo após o ataque de Paulo, muitos começaram a falar da possível aparição de um lobisomem pelo garimpo. E de fato a criatura estava aparecendo e atacando os homens da Serra Pelada. Os ataques sempre ocorriam depois da meia-noite. Dava para se ouvir gritos e lamentos de uma pessoa, e logo em seguida o uivo de algo bizarro. E então outro corpo era encontrado nas mesmas condições que o de Paulo. Assustados e temendo pela vida de seus trabalhadores, muitos chefes de garimpo se juntaram para dar um baixa naquilo. Mas o bicho era esperto e rápido. Nunca caía nas investidas. E o maldito ainda continuava a ceifar a vida de muitos homens. Até que aquele presente momento tinha sido 16 mortes. Mas tais mortes logo se deram fim, já que por algum motivo o tal lobisomem tinha ido embora. Ou ao menos era isso que a gente pensava. Passado alguns meses depois daqueles muitos ataques, todos ainda comentavam e tinham um certo medo de encontrarem com a tal criatura, que há meses não atacava. Porém, um dia, sem mais nem menos, descobri quem era a fera. Em um sábado ensolarado, lá estávamos nós, jogando futebol em um campo que tinha ali próximo. Eu era time fora, e estava no banco esperando minha vez de jogar. E foi numa troca de jogador que percebi algo inusitado. Estavam trocando Francisco por Joaquim, um sujeito amargurado e estressado lá do garimpo, homem mau e cheio de ruindade. Ao ser trocado por Francisco, ele não gostou e começou a xingar e a brigar. Joaquim tirou a blusa que vestia e jogou no chão, e ao sentar do meu lado vi no seu peito esquerdo 2 cicatrizes que lembravam muito a marca de tiros. Olhei com desconfiança e assustado para ele, e o mesmo logo reparou, olhou para seu peito e logo depois olhou para mim. Ele abriu um sorriso estranho e disse assim para mim: "Tu foge daqui, que agora que tu sabe que eu sou,
Vou te caçar pelos 4 cantos do mundo. E sorriu com um jeito bizarro. Após a fala, ele saiu correndo dali e eu logo contei para os homens que não me deram tanta atenção. Contei para os meus amigos e foram os únicos a acreditar em mim. Assustado e temendo pela minha vida, fui até o barracão onde Joaquim ficava. Mas ele havia chegado lá mais cedo e pegou sua trouxa de roupas. E então foi embora do garimpo. Ninguém procurou por ele, pois todo dia tinha gente chegando e indo embora de Serra Pelada. Passei aquele dia assustado e temendo pela minha vida. Procurei ajuda com o Jurandir, um certo chefe de garimpo da região, que vendia e comprava armas. Dele comprei um canela seca e 30 balas. Estava aliviado por estar armado, mas com medo do possível ataque do lobisomem. Porém, para meu espanto, o lugar continuou calmo e passei a ser chamado de louco e alucinado, levando a todos a não acreditar em mim, inclusive meus amigos. Passou-se mais algumas semanas e nada ocorreu, até o dia do ataque daquela besta feroz, a última que soube desde que fiquei ali. Era uma noite muito linda de lua cheia. Estava com o céu claro e muito estrelado. Era um domingo. A gente não bebeu porque tinha que pegar no pesado logo pela manhã. Mas estávamos lá no barzinho comendo um churrasco com uns conhecidos. Daí, antes das 9, fomos para o nosso barracão. E dormimos tranquilamente. Porém, logo depois que adormeci, fui acordado pelo meu amigo, que estava assustado e com os olhos arregalados. Ele dizia assim: tem um lobisomem arrancando a parede do barracão. Ele vai entrar aqui e atacar todo mundo. Quando me virei logo e vi os homens com cabos de vassoura acertando o bicho, que ora colocava a cabeça no buraco que tinha feito e ora puxava um pedaço de madeira. No mesmo instante lembrei da canela seca que tinha comprado, que estava enterrado bem ao lado de minha cama. Peguei o revólver e botei as 5 balas e então atirei. Todos os 5 tiros acertaram aquela criatura que berrou alto e muito feio, mas que logo se calou. Pensávamos que o bicho tinha ido embora. E então saímos para ver o que tinha acontecido. Foi aí que vimos, agonizando ao lado de nosso barracão, uma criatura meio humana e meio cachorro. Aquilo berrava de dor e soltava grunhidos muito alto. Era como um animal pedindo socorro. Rapidamente tratei logo de pôr um fim naquilo. Então carreguei meu revólver outra vez e acertei mais 3 tiros na criatura, todos em sua cabeça, o que levou o bicho a desfalecer diante de nós. Logo após os tiros, fomos chegando perto do seu corpo e podíamos ouvir seus últimos suspiros. Após aquilo ter morrido, seu corpo lentamente foi diminuindo de tamanho e aquela besta, que há pouco era um ser assustador, deu lugar a um homem, que assim que olhamos para sua cara, veio a surpresa. Era a Bruna, a Maria, dona do bar onde a gente costumava beber. Logo após o fato trágico, ouvimos um outro uivo alto vindo lá da mata, muito mais alto daqueles que estávamos acostumados a ouvir. Tinha outro lobisomem ali por perto, e acho eu que fosse o Joaquim, onde ambos viravam lobisomem, trazendo terror e caos para o garimpo. Depois de tudo, os garimpeiros se acordaram e a notícia que o lobisomem da Serra Pelada havia morrido se espalhou. Ninguém dormiu aquele resto de noite. Todos ficaram assustados pela possível volta da outra criatura, coisa que não se concretizou. Eu, pela manhã, arrumei minha trouxa de coisas, subi no primeiro pau de arara que vi e fui embora de Serra Pelada, carregando comigo apenas as memórias de um trágico acontecimento. Não sei que fim deu àquela segunda criatura, e nem aos meus amigos que lá ficaram, mas pouco depois da minha saída, o garimpo fechou. Abriu-se uma represa no lugar e agora tudo está embaixo d'água. O sonho do ouro acabou. Muitos perderam suas vidas, muitos foram esquecidos, e até hoje muito se fala de lá. Mas poucos sabem o que de fato aconteceu. Meu pai sempre me contava a sua história com lágrimas nos olhos. Dava para ver que ele não estava mentindo, e nem inventando coisas com segundas intenções.
Agora que vocês ouviram a história dele, sabem o motivo do meu medo. Essas coisas e muitas outras lhe aconteceram em mais ou menos um ano. Agora imaginem o que mais ele teria visto no garimpo se não tivesse sido ameaçado por aquele homem, o tal Joaquim, que talvez ainda hoje esteja aí pelo mundo, à procura de vingança pelo meu pai. Um homem que tirou a vida do seu companheiro, onde eram os dois que viravam lobisomem. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.